E aí galera, vamos para mais uma aula de análise de sistemas. Hoje a gente vai falar sobre diagrama de casos de uso, que é o principal diagrama da UML, é um diagrama que é utilizado em todas as etapas. É o diagrama de interação, né? Mas ele é o primeiro diagrama, é o diagrama que ele é percorrido, ele é verificado durante todas as etapas do desenvolvimento do sistema. O teste com o cliente também, então quando você entrevista o cliente, faz o levantamento de requisitos, que a gente aprendeu a fazer lá no começo das aulas, a análise de requisitos, análise de necessidades do sistema, necessidades do cliente, né, da dor do cliente. Você escreve esse diagrama, ele é muito parecido, a ideia dele com o DFD, só que ele é o diagrama da UML, que é utilizado hoje no mercado. Então são os dois diagramas que a gente vai focar aí nas próximas aulas, que é o diagrama de caso de uso e o diagrama de classes, né? Se der tempo aí até o final do ano, diagrama de sequência também. Com esses três diagramas a gente consegue ter uma documentação consistente aí sobre o que tem que ser implementado aí no trabalho de conclusão de curso, então precisa de vocês. Vamos aqui. Eu tenho uma breve explicação do que é um diagrama. Esse diagrama ele tem três principais elementos aí, componentes, que é o ator, o caso de uso, que é o assunto, e os traços, as setas aí que indicam os relacionamentos entre esses objetos, entre esses componentes do diagrama. Os casos de uso ficam dentro de um cenário, certo? Ou um sistema. A gente vai ver agora como é que funciona aí um exemplo. Esse é um exemplo de caso de uso que eu passei para vocês já em um dos materiais teóricos, já está disponível lá no Teams, mas agora eu vou explicar aqui focado no trabalho que a gente vai desenvolver aí durante as aulas. A gente vai ter uma atividade para ser respondida, individual, objetiva, e um trabalho para ser entregue até o final de junho, trabalho em grupo aí, do grupo do TCC. Eu tenho os atores, são esses bonecos palitos. O ator pode ser uma pessoa, um sistema, um hardware externo, ele está do lado de fora do container. Então eu tenho o container, um sistema que está descrito aqui como clínica, quer dizer o que então? Vamos desenvolver uma aplicação, um aplicativo, um website para uma clínica. Quem interage com esse sistema? Paciente, secretária, doutor e balconista, são os nossos atores aí, ou entidades externas. Quem são os casos de uso implementados? Cancelar consulta, marcar consulta, procurar registro do paciente, pedir remédio, adiar pagamento, pagar conta e plano de saúde. Todos eles interagem de alguma forma, de forma direta ou indireta, com os atores, ou entre eles mesmos. Então, vamos entender aqui. O paciente tem uma linha aqui, uma associação, essa linha está associada ao cancelar consulta, o paciente cancela a consulta. Em cada cancelamento de consulta, a secretária confirma esse cancelamento. Então imagina aqui que ele tem um aplicativo, ele acessou o aplicativo e cancelou a consulta que estava marcada. Ele vai receber da secretária um feedback, um e-mail, uma notificação pelo aplicativo mesmo, confirmando o cancelamento. A mesma coisa na marcação. Então, o relacionamento entre paciente e secretária se dá através do caso de uso da marcação da consulta. E toda vez que marca a consulta, obrigatoriamente há uma busca do registro do cliente. Então, procurar registro do paciente é executado toda vez que o paciente tenta marcar a consulta. O paciente marca a consulta, há um include. Então, esse include aqui, essa seta tracejada apontando para esse caso de uso indica o quê? Que esse caso de uso que está recebendo a seta, ele é executado obrigatoriamente junto com marcar consulta. Então, toda vez que ele marca a consulta, há uma busca do registro do paciente. Toda vez que ele pede um remédio para o doutor prescreve uma receita. E obrigatoriamente também há uma busca no registro. Isso quer dizer o quê? Se o paciente não tiver um cadastro, se ele não existir no sistema, não há como pedir o remédio. Pedir o remédio obriga a execução da procura no registro dele. Então você tem aqui o include, indicando a inclusão deste caso de uso, neste aqui ou neste, quando executados pelo paciente. O paciente paga a conta. E aqui eu tenho uma marcação de ponto de extensão. O que quer dizer isso? Toda vez que o cliente paga a conta, outros casos de uso podem acontecer. Então todos os casos de uso, adiar pagamento e plano de saúde, estão ligados a este onde está marcado o ponto de extensão, eles só vão ocorrer de acordo com condições, né? Então é uma espécie de condicional no ponto de extensão. Né? O ponto de extensão ele é executado e outras ações são executadas de acordo com condições estabelecidas aqui no pagamento da conta. Então, a primeira delas aqui eu tenho uma extensão.
O que é o extend? O que é essa extensão? Toda vez que ele paga a conta, ele pode adiar o pagamento. Então a clínica dá a opção dele adiar o pagamento, ou então, se trabalha muito mais, né, com cheque pré-datado, ou pagamento com cartão de crédito, ou uma nota promissória para o futuro. Quer dizer, você deve ter lá um mecanismo da clínica que permite o adiamento do pagamento. Ao invés do cliente pagar no momento, ele vai pagar no futuro aquela consulta, né, aquela passagem dele pela clínica. Então o extend, ele indica isso, que esse caso de uso não é como aconteceu aqui no include. Ao contrário, toda vez que executar o pagamento, pode ou não haver um adiamento. O extend, ele é escrito aqui indicando, e a seta indica para o caso de uso que vai acontecer sempre. Essa seta é diferente, está ligada no ponto de extensão, mas ela indica o que? Uma herança no plano de saúde. Toda vez que o paciente paga a conta, ele paga o cartão dele, com o dinheiro dele. Mas ele pode também pagar pelo plano de saúde. Então, o pagamento da conta, ela pode acontecer através do plano de saúde. Então, há uma herança. Toda vez que ele pagar via plano de saúde, ele vai herdar as características desse caso de uso, né? A forma como esse pagamento ocorre aqui vai ser herdado aqui no pagamento da consulta, da prescrição da consulta ou da passagem dele pela clínica através do plano de saúde. O próximo diagrama, ele não está descrito aqui, não está descrevendo dentro do cenário, dentro do sistema, o assunto. Se a gente prestar bem atenção nos atores e nos casos de usos, fica claro, né, que ele está se referindo a um hotel. Então tem o recepcionista, funcionário de estoque, funcionário de marketing, cliente, funcionário de limpeza, e tem os casos de uso: gerenciamento de hospedagem, gerenciamento de associados, gerenciamento de cliente, disponibilidade de quartos, gerenciamento de estoque e gerenciamento de promoções. Então, para cada elipse, eu tenho as ações e essas ações ligadas aos atores. Então, o recepcionista gerencia a hospedagem, o cliente participa desse gerenciamento, o cliente faz o check-in, faz o check-out. Estou supondo aqui, né, que está dentro desse caso de uso, que vai ser detalhado no futuro. Então, para cada elipse dessa, há um detalhamento. Então, depois você vai fazer um cenário para o gerenciamento e demonstrar o que acontece lá dentro, quais são as ações implementadas, e assim por diante. Como aconteceu lá no DFD, nos níveis, né, 0, 1, contexto 0 e 1. É a mesma coisa. Para cada elipse dessa aqui, você vai ter um cenário com os atores interagindo aí com ações mais detalhadas e um melhor entendimento, melhorando o entendimento do sistema. Agora eu vou mostrar para vocês como é feita essa implementação dentro do Lucidchart. Ah, professor, eu não tenho condições de usar o Lucidchart, não gosto dele. Pode usar um outro, o Argo, né, que eu já mostrei em outras aulas. Pode usar qualquer outro sistema que você encontrar, o lápis e papel, faz a digitalização aí pelo celular e envia, né, para o Teams aí, digitalizado, não tem problema. Do jeito que vocês quiserem fazer. Vou mostrar o Lucidchart porque eu já tenho lá os elementos prontos, né? Durante as aulas presenciais, a gente incluiu o Lucidchart no nosso perfil do Teams, né? Então eu clico aqui nos 3 pontinhos, tem o ícone do Lucidchart. Eu já tenho alguns elementos aqui que eu já fiz. Eu vou excluir esse aqui. Vou demonstrar para vocês então. Clico no mais, né, do mais documento. Aqui no mais documento eu tenho a folha. Venho aqui na lupa e digito uso, ele já vai sugerir aqui uso de caso UML, eu clico e eu já tenho carregado, né, os componentes de diagramas do UML, diagrama de classe que a gente vai usar mais para frente e o diagrama de caso de uso aqui. Eu tenho todos os componentes, ator, a elipse do caso de uso, ponto de extensão, né, condicional, container oval, container retangular, nota de explicação e texto. Vou fazer aqui um bem rapidinho, pegar um container, aumentar um pouquinho ele aqui. Vou chamar esse container de aula. Vou desenvolver um aplicativo para controlar as aulas, os plantões de dúvida. Então, criei um cenário aula. Tenho 2 atores principais aqui, né? Um ator principal, que é o aluno, sem aula não tem aluno, né? Sem aluno não tem aula, na verdade. Né? E um ator secundário aqui, que é o professor. O professor é um detalhe. E vou implementar alguns casos de uso que acontecem durante a aula. Então, a aula, imaginar aqui, tanto presencial como virtual agora, eu tenho a entrada do aluno na sala de aula, né? Então, entrar na sala. Uma série de coisas tem que acontecer para entrar na sala. Então, tanto o aluno, uma linha, tipo de linha reta, né? Tem que escolher aqui o tipo de linha reta. Isso. E tanto o aluno como o professor, eles entram na sala. Uma associação de aluno com a sala. Durante a aula, também o professor explica a matéria. Então, aqui,
Vou ter uma elipse aqui, explicar conteúdo. Então, o professor explica o conteúdo. Quem é atingido por essa explicação é um aluno também, né? O aluno também tem uma interação com esse caso de uso que é explicar o conteúdo. Para dar um exemplo de uma das setas que a gente aprendeu lá dos outros relacionamentos existentes, eu vou colocar um caso de uso aqui de tirar dúvida, né? Esclarecer dúvidas, vou chamar. Só que ele não vai acontecer todo momento, né? Esse esclarecer dúvidas, ele só vai ocorrer, vou tracejar a linha aqui, isso aqui só vai ocorrer, de cá não existe. Esse relacionamento entre explicar conteúdo e esclarecer dúvidas só vai ocorrer quando o aluno não entender, né? Então, toda vez que o aluno não entende, o professor explicou o conteúdo, o aluno entendeu? Beleza, então fica aqui o processo feito. O aluno não entendeu, então vai acontecer aqui o esclarecer dúvidas. Lembrando que o caso de uso que sempre ocorre, recebe a seta, na flecha. E aqui no texto, eu vou inserir um texto aqui, para ficar claro aqui para quem estiver analisando o diagrama, isso aqui é uma extensão, com extends aqui. Se toda vez que o aluno receber a explicação, obrigatoriamente há um esclarecimento de dúvidas, toda vez, então aqui tinha que ser um include e a seta fica invertida. Então tá aí o exemplo no Lucidchart como criar o seu diagrama e o próximo trabalho de vocês vai ser o desenvolvimento desse diagrama aí, o trabalho de conclusão de curso. Eu vou deixar para vocês na descrição do vídeo um tutorial do Lucidchart, também vai ficar disponível no YouTube. Muito bom também, para quem não entendeu a minha explicação. Tem a explicação lá da Lucidchart, muito boa também, certo? Para que vocês possam ter como referência, vai estar na descrição do vídeo. Eu vou passar para vocês no mural do X, ok? Até a próxima aula.